Olá, vamos fazer um paralelo entre a Covid-19 e a gripe espanhola. Passamos pelo momento que a preocupação com o Covid é natural, pois esta não é a primeira pandemia que assola o mundo. O principal medo é uma possível nova versão da gripe espanhola, que matou entre 2 a 3% da população mundial, sendo a pior e a mais letal desde a peste negra. Então você conhece de fato essa doença? Como ela se compara ao que estamos vivendo hoje? Vamos lá. A gripe espanhola foi a pandemia mais mortífera de todos os tempos. Apesar de estar presente em escala mundial, ela atinge principalmente a Europa. Ela surge em 1918, relativamente como uma onda leve, mas poucos meses depois deixa um rastro gigantesco de doentes e principalmente de mortos. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas tenham morrido em função dela. O vírus nesta época era o H1N1, o mesmo que foi responsável pela gripe suína no ano de 2009. A hipótese mais aceitável é que se espalhou pela Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Os sintomas eram muito mais fortes do que uma gripe comum. Ela começava como uma gripe comum de fato, mas logo se desenvolvia para uma forte pneumonia. Enquanto o medo e a morte se espalhavam pela Europa, o Brasil ouvia falar da gripe espanhola apenas pelos jornais. Só que isso mudou. Quando um navio brasileiro foi ajudar na Primeira Guerra Mundial, então, de uma só vez, 100 marinheiros morreram. E pouco depois, um navio inglês chegou ao Brasil, espalhando de vez a gripe. Mas em apenas um mês, o vírus já havia atingido as grandes cidades brasileiras. Na época, o Rio de Janeiro foi a cidade mais afetada. Estima-se que a metade da população tenha contraído a doença. Até o presidente eleito da época, Rodrigues Alves, foi uma das vítimas, morrendo antes de assumir. Os hospitais não tinham mais leitos. Cadáveres eram jogados nas ruas, em frente das casas para serem recolhidos. Assim como hoje, as pessoas sentiam-se obrigadas a retornarem aos trabalhos, pois seus patrões exigiam, alegando que não pagariam seus salários. O resultado foi que muitas pessoas se infectaram para não perder os empregos. A história da gripe espanhola é bem parecida com a da Covid-19. Por isso é importante não repetirmos os mesmos erros. Então, se puder, fique em casa, evite aglomerações, seja racional.